Uma boa noite a todos. Estamos iniciando aqui mais uma live da Convenção Batista do Estado do Espírito Santo, essa ferramenta tão relevante e importante de comunicação que nós temos para este momento. E durante as últimas semanas, Deus tem nos abençoado ricamente, de uma forma generosa, com muitos convidados trazendo palavras importantes de edificação. E nessa noite de hoje nós temos um convidado especial para a nossa conferência Saúde, tratando questões espirituais e emocionais desse tempo que nós estamos vivendo. Logo mais eu irei apresentá-lo, mas como é de costume, nós estamos numa reunião de culto ao Senhor. E aí eu quero te convidar para orar nesse momento. Daqui a pouco nós estaremos apresentando o nosso convidado, entrando direto no tema desse bate-papo tão importante e especial dessa noite. Pai querido, nós te damos graças, Senhor, pela tua presença, pelo teu cuidado. Obrigado, Jesus, porque tu és aquele que tem o controle da nossa vida e de toda a história, e obrigado porque várias histórias estão sendo produzidas nesse momento, pela oportunidade que temos de nos achegar ao Senhor e de transmitir a tua palavra, e de transmitir o teu evangelho, de forma especial, sobrenatural e poderosa. Usa mais uma vez o nosso convidado, o pastor Carlos Novaes. Continua, Deus, a ministrar ao coração da igreja nesse tempo palavras preciosas e profundas que nos levem a uma reflexão e a um despertamento e a um avivamento que venha do Senhor. Obrigado, Jesus, pela tua presença especial. E é no teu nome que oramos. Amém. Pois bem, nessa noite nós estamos recebendo esse convidado especial, sendo que nessa manhã tivemos também um convidado especial, que foi o pastor Luiz Saião. E agora à noite, particularmente, alguém que eu tenho um carinho muito especial, um amigo querido que tem abençoado muito a minha vida, a minha casa, a minha família, que é o pastor Carlos Novaes, pastor de Barão de Taquara, no Rio de Janeiro, casado com a Jussara, tem 2 filhas, é um homem de Deus, professor do Seminário do Sul, alguém muito querido pelo Estado do Espírito Santo, e tem muita gente hoje que me ligou durante o dia, mandaram mensagens. Se o pastor Carlos Novaes realmente estaria conosco, é ele, em carne e osso, nessa noite. Pastor Novaes, seja muito bem-vindo, é bom tê-lo conosco. Pode dar uma saudação para aqueles que nos assistem aí. Eu quero também cumprimentar todos aqueles que nos acompanham pelos canais aí da convenção. Que Deus te abençoe, que você tenha uma oportunidade ímpar nessa noite também de conhecer um pouco mais dos propósitos de Deus para a vida da sua igreja. Pastor Novaes, boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite a todos. Convenção Capixaba mora no meu coração. Diego, muito especialmente, Diego é daqueles que armam uma rede no meu coração, bota o pé para cima e fica tomando água de coco, tá bom? Então, é muito bom estar te revendo. Meus cumprimentos calorosos a todos os irmãos e irmãs dessa convenção, que tenho tantos amigos e tantos irmãos a quem admiro e a quem espero ser muito útil hoje aqui nesse encontro com vocês. Ok. Pastor Novaes, aqui no Espírito Santo nós estamos vivendo dias difíceis, como em todo o Brasil. Foi noticiado no dia de hoje que nós chegamos a quase 20 mortes pelo Covid-19, temos quase 600 infectados já, uma previsão de aumento dessa curva aí nesse momento. E como estão as coisas aí no Rio de Janeiro, como que os irmãos estão encarando, como está a sua igreja nesse momento, sua família? Vocês já devem ter recebido a notícia aí de que agora o nosso próprio governador aqui também está contaminado, não é? No Rio de Janeiro nós temos também um número crescente de mortes, um número crescente de casos, como está acontecendo no país todo, como já aconteceu numa boa parte do mundo, na China, na Europa. Agora a coisa está, parece que caminhando para aquele pico, para aquele ápice, para o qual tudo apontava mesmo que ia acontecer, não é? Então nós estamos atentos, primeiro, atentos a essas recomendações que nós consideramos seríssimas, de distanciamento social, de isolamento. Acreditamos que seja
realmente um momento que temos de ter muita paciência, temos de ter muita espírito de espera para que possamos nos cuidar, especialmente aqueles que pertencem a essa faixa dos vulneráveis, né, da vulnerabilidade maior. E nossa igreja, ela está envolvida já, vai fazer agora quase um mês, né, que nós estamos participando disso, com cultos pela internet, com transmissões de alguns vídeos especiais, os pequenos grupos estão se reunindo pelo Zoom. Eu criei um grupo de oração que todos os dias, agora mesmo eu postei um áudio, todos os dias às 18 horas, eu oro pedido por pedido que eles fazem. Tem uma linha aberta com o pessoal da terceira idade, tem uma linha aberta com os diáconos da igreja. Nós chegamos à conclusão que a gente tinha que criar uma conexão para que o pessoal se sentisse junto, tanto que nosso programa nesse sentido se chama exatamente assim, Conexão IBBT, que é a Igreja Batista do Barão do Taquari, Conexão IBBT, vamos ficar juntos. E estamos tentando fazer isso, criando conteúdo. Ontem eu participei de uma live com o pessoal do Paraná, em que a gente tratou exatamente desse assunto, né? Esse momento novo e essas novas portas que se abriram aí para a gente ter congregações virtuais. Então, estamos lá, entendendo que esse é um período de travessia, que temos de ter confiança, esperança e, principalmente, paciência. Legal, pastor. É muito importante ouvir essa fala sua e serve para todos nós, né? É um momento de se reinventar e de compreender mais do que nunca que a igreja somos nós, que ela não é uma organização, mas sim um organismo vivo e ela funciona onde estiver. E que legal receber essas informações que a igreja tem atuado, tem trabalhado através de pequenos grupos e ela não deixou de cumprir a sua missão. Pastor Márcio, nosso presidente, entrou aí na live também. Seja muito bem-vindo. Traga uma saudação aí para a gente, pastor Márcio. Boa noite a todos. Pastor Carlos P.F. Novaes, né? O nome completo. Isso aí. Pastor Diego Bravin, bom estar com vocês. Quero saudar também aqueles que nos acompanham através dessa live. É muito bom a gente poder dar continuidade a essas nossas conversas que nós temos tido ao longo desde a semana passada, um tempo muito precioso de comunhão, de crescimento, de edificação para a vida de cada um de nós. Uma boa noite a todos. Boa noite, pastor Márcio. Boa noite, Márcio. Muito bom estar aqui com você. O tempo de crise, pastor Márcio, pastor Novaes, é um tempo muito propício para muitas questões, e dentre elas, acredito eu, que um tempo oportuno também para nos aproximarmos de Deus e um tempo muito importante para o aperfeiçoamento, para o forjar do caráter cristão, que, por sinal, é o tema dessa noite. E me parece, pastor Novaes, que o livro de Eclesiastes, ele é um mapa daquilo que Salomão deixou traçado para que a gente possa notar alguns caminhos que não devem ser seguidos. Isto é, que deram errado para ele, por exemplo. Nessa crise, como podemos manter a nossa caminhada na direção certa? E existe esse caminho certo? Muito bem. Eu sempre costumo lembrar, Diego e Márcio, e queridos que estão conosco, eu sempre costumo lembrar que a palavra crise, ela pertence à mesma classe de palavras, ela vem da palavra crisol. O crisol é aquele cadinho, um tipo de um recipiente onde os elementos químicos são depurados ali. E no que se refere à nossa experiência, nesses momentos de crise, a gente tem que também entender que as crises servem para nos depurar, para que a gente seja trabalhado, tá bem? Você citou Eclesiastes e você fez menção a essa imagem, né? Porque o Eclesiastes é bem essa imagem mesmo. Salomão já estava no crepúsculo da sua vida, já no pôr do sol da vida, e ele olhava para trás e via o que ele tinha acertado, o que ele tinha errado. Então ele resolveu fazer uma espécie de um guia para dizer, olha, o
quero ajudar vocês para pelo menos vocês não cometerem os mesmos erros que eu cometi, nem andarem pelos caminhos que eu andei aqui. Então, ele fez essa espécie de guia. Aí vem a grande finalidade de Eclesiastes, nos ensinando a sermos sábios, a andarmos sabiamente. E se há um período que exige de nós sabedoria, prudência, lucidez, são os períodos de crise, que é onde a gente precisa mais ter. Eu gosto muito da palavra lucidez. É uma das minhas palavras prediletas, lucidez. Uma palavra que vem de luz, não é? E eu costumo dizer que precisamos ter uma fé lúcida. A fé lúcida é justamente o contrário da fé fanática. A fé fanática é cega. A fé fanática não enxerga. A fé lúcida, ela enxerga. A fé lúcida, ela é uma fé iluminada. E nós precisamos de lucidez, de muita lucidez, inclusive de uma fé lúcida, nesses momentos de crise, para fazermos as escolhas certas, para termos a paciência de esperar os momentos certos. O livro de Eclesiastes diz, inclusive, isso, há um tempo certo para todas as coisas. E até um versículo lá que diz, há tempo de abraçar e tempo de ficar longe. Nós estamos exatamente nesse tempo de ficar longe, que é o tempo de não abraçar. Então, a vida é essa combinação de dias e noites, de tempos bons com tempos ruins, de vales e montes, de bonança e tempestade. É isso, a vida é isso. São tempos que vêm, se sucedem dessa forma, e a gente tem que ter essa fé lúcida, essa lucidez, que significa pés no chão e confiança no Senhor, para que não percamos a esperança e continuemos confiantes e renovados, e ao mesmo tempo muito pé no chão ali, para a gente saber bem onde está pisando e para onde estamos indo. Pastor Novaes, eu acho interessante, dentro dessa nossa perspectiva da temática, é curioso que as maiores obras artísticas, literárias, produzidas pela humanidade, elas surgiram durante um forte momento de crise, de dor. E como usar esse momento de crise mesmo, a dor, para aperfeiçoar o caráter de uma forma criativa, com capacidade resolutiva? Você acha que é possível? Dá para fazer isso nesse momento? Você lembrou bem, a arte é uma expressão dos grandes conflitos humanos, das grandes ansiedades humanas. A arte é um canal que a gente depura tudo isso. E um camarada, por exemplo, dentro da literatura, eu gosto muito do Carlos Drummond de Andrade, né? Para mim, é um poeta, e o Drummond é uma espécie de companheiro constante ali. Estou sempre relendo os poemas dele. E o Drummond disse várias vezes, muitas vezes, que a poesia para ele era uma maneira em que ele parece que exorcizava todos os conflitos interiores, escrevendo e colocando na poesia tudo aquilo que causava o drama e o conflito da sua vida. Se a gente pensar bem, os Salmos, que é a parte mais poética da Bíblia, os Salmos também, aqueles poemas dos Salmos, todos são espelhos nossos. Aquelas dores, ansiedades, angústias, medo, insegurança dos salmistas são as nossas inseguranças, nossos medos, nossas angústias, está tudo ali. Assim como a gente passa por isso hoje, eles passaram lá. E eles produziram aquela poesia, eles produziram aqueles cantos, justamente nos momentos mais difíceis. Parece que é onde eles conseguiam produzir as coisas mais bonitas, né? Esses momentos servem muito para isso, para a gente refletir, para a gente pensar e, de repente, para a gente produzir algo que venha disso, que fique, que permaneça e que até sirva de orientação para os outros, de ajuda para os outros. Eu acho que que o período de crise é um momento ótimo para nascer a arte, para nascerem os salmos,
para nascerem grandes obras de arte, e tudo isso vindo das grandes experiências. As experiências, nossas experiências com a dor, as nossas experiências com as feridas, as nossas experiências com o sofrimento, são as experiências que mais nos amadurecem. São as experiências que mais nos tornam adultos. São as experiências que mais nos tornam sensíveis. E eu creio, sim, que esse período é um período em que a gente vai ver brotar muita coisa boa daí, né? Você vê o livro de Abacuque, por exemplo. Abacuque brigando com Deus ali, questionando, e numa crise total por ver que os babilônicos estavam chegando, vão acabar com Jerusalém, e ele ali debatendo com Deus, mas como é que tu vais nos entregar nas mãos dos nossos inimigos desse jeito e tal? E como é que o livro de Abacuque termina? Com aquele belíssimo cântico de confiança, ainda que a figueira não floresça, ainda que a azeitona não seja produzida, ainda que não haja gado nos currais e ovelhas nos campos, ainda assim eu continuarei me alegrando no Senhor. Quer dizer, as grandes crises sempre nos encaminham e nos levam para essas experiências mais profundas. Eu acho, particularmente, que as maiores experiências que a gente tem com a graça é justamente nesses momentos da crise e das provações. Período de crise. Você disse algo nas suas palavras, você citou perigo, medo, e Riobaldo, narrador, personagem de Grande Sertão, ele disse algo muito interessante em Veredas de Guimarães Rosa, você deve conhecer muito bem, que viver é um negócio muito perigoso. É possível viver sem perigo, sem medo, se tratando do momento que nós estamos vivendo? Pastor Diego, Pastor Carlos, antes de você responder essa pergunta, eu sei que você é um literalista, gosta muito de literatura, então essa citação aí é especial. É só uma pequena contribuição. É claro que eu acho que uma das vertentes que nós temos da crise é o sofrimento, né? Nós estamos vivendo também um tempo de muito sofrimento. Eu lembrei de um livro que eu li recentemente, eu não sei se o pastor Carlos Novaes leu, que é o livro da Elisabeth Elliot, né? Esposa daquele nosso grande missionário Jim Elliot. E o tema do livro é O Sofrimento Nunca é em Vão, né? O pastor Jim Elliot foi morto pelaquela tribo indígena Auca, ali no Equador, né? E ela escreve esse livro baseado também nessa experiência que ela viveu nisso. E tem uma frase, e ela, na introdução do livro, ela coloca que a oração que ela fez quando ela recebeu a informação de que o pastor Jim estava desaparecido, e 5 dias depois ela recebe a confirmação de que ele havia sido morto por esses índios, ela lembrou do texto de Isaías 43:2, né, quando o profeta diz, Deus falando ao profeta diz, quando passares pelas águas eu serei contigo, pelos rios eles não te submergirão. E ela diz então que no silêncio ela orava intensamente, pedindo, Senhor, não permita que as águas transbordem, né? E eu creio que a nossa oração nesse tempo é isso. Eu creio que Deus tem um propósito amoroso, né? E Ele pode, sim, transformar algo terrível em algo maravilhoso. Por isso que ela expressa isso, né? Dizendo que o sofrimento nunca é em vão. Então, eu creio que a oportunidade que a gente tem nessa crise está ligada também à ação de Deus em todas as coisas, né? Vivemos um tempo em que temos visto muitas pessoas sofrendo, um sofrimento mundial, globalizado, mas nós temos sempre que olhar pela perspectiva de que Deus está agindo, de que Deus está trabalhando e que Deus pode fazer emergir desse sofrimento algo bom, algo positivo, que vai aperfeiçoar, né, pastor Carlos Novaes, o nosso caráter como cristãos, como servos do Senhor. E muito especialmente essas experiências de perda, como ela passou. A gente não gosta de perder. Nós não gostamos de perder o que temos. Não gostamos de perder o que conquistamos. Não gostamos de perder. Mas a experiência de perda é a experiência mais universal que existe em termos de provações e privações. A gente começa perdendo o seio da mãe. Aliás, a gente começa perdendo o útero da mãe, onde a gente estava muito bem, perde aquilo. Depois perde o seio da mãe. E depois perde a infância, depois perde a adolescência, depois perde a juventude, e vamos perdendo vida. Eu sempre tenho dito que a experiência é uma coisa que a gente costuma comprar só com vida. Você paga a vida e ganha experiência.
a sensação é essa mesmo. Quanto mais experiência você tem, menos tempo tem agora para colocar em prática, mas porque não tem outro tempo de comprar experiência a não ser com vida. Mas essas perdas todas, e a vida é passar por uma série de processos de perdas, né? Chega um momento em que a gente começa a perder os nossos queridos. Como foi o caso dela perder o esposo. Agora, veja, mesmo sendo um missionário, mesmo estando a serviço de Deus, mesmo estando... que a gente cria muito também essas coisas, né? Se eu estou fazendo o serviço de Deus, eu estou blindado, nada vai acontecer comigo, nada disso. Não importa onde estejamos, nem quem sejamos, todos nós somos suscetíveis a perdas. E essas experiências de perda, e interessante, o Diego citou aí o Guimarães Rosa, o Grande Sertão, o Veredas, eu considero o maior romance da literatura brasileira. Eu acho que quem não leu deve ler. Ninguém merece passar por essa vida sem ter lido o Grande Sertão Veredas. É um pouquinho complicadinho, mas depois que você pega a linguagem, vai embora. E aquilo ali é uma lição de vida, em todos os aspectos. É uma grande parábola da existência e da vida humana. E tem esse momento em que ele diz isso mesmo: viver é muito perigoso, porque na vida a gente está se arriscando a perder. Agora vejam só, é nesses momentos que na vida nós estamos nos arriscando a perder que a gente se sente mais próximo daquele que arriscou tudo o que ele tinha, com a possibilidade muito concreta de não dar certo, porque ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. E a cruz foi o grande momento em que Deus disse: está aqui, eu vou amar vocês, mas não é certeza de que todos vocês vão me aceitar. E nem é certeza que todos vocês vão compreender meu amor, mas vou amar vocês e vou mostrar. E aí Paulo diz: Deus prova o seu amor. Deus prova o seu amor em que Cristo morreu por nós. Mas nem todo mundo vê isso. E nem todo mundo crê, e nem todo mundo aceita. Então, amar é sempre um risco. Viver é sempre um risco. Dar-se é sempre um risco. Porque você sempre... aquilo pode dar certo e pode não dar certo. Então, a gente tem que entender que a vida é esse processo de ganhos e perdas, é esse processo de estar bem e estar mal, é esse processo de estar feliz e estar frustrado. E a gente tem que ter essa lucidez, de novo a palavra que eu gosto tanto. A gente tem que ter essa lucidez. A fé não é uma blindagem. A fé não é um cais onde você fica ali seguro, sem te acontecer nada. Pelo contrário, a fé é para que você, no barco, no meio da tempestade, continue prosseguindo, continue firme, continue confiante. Eu costumo dizer o seguinte, Diego e Márcio: se a fé não servir para esses momentos, ela não serve para mais momento nenhum. Se a fé não servir para esse momento da grande perda, da grande frustração, da grande tribulação, da grande provação, ela não serve para aqueles momentos que está todo mundo alegre, cantando, está tudo em paz. Não. Se ela não serve para esses momentos, ela não serve mais para hora nenhuma. Então, essa a lucidez de fé que a gente precisa ter e precisa conservar. Viver é um negócio muito perigoso, mas estamos na vida, estamos vivendo. É perigoso, mas a gente tem alguém que nos conduz. É perigoso, mas dentro do nosso barco está lá alguém que é senhor das tempestades e senhor dos ventos. Pastor Novaes, continuando então nessa linha, já que a gente abordou a questão do sofrimento, quando a gente olha para Jesus lá no Getsêmani, a gente vê então que Jesus foi prensado ao máximo até extrair dele o sumo que foi em forma de sangue, né? Ali Jesus então carrega toda a intensidade daquele sofrimento. E nós, o que nós precisamos fazer para lidar também com os nossos sofrimentos? Aprender a lidar com os nossos sofrimentos. Por que nós temos dificuldade em lidar com os nossos sofrimentos? Bom, eu acho que em primeiro lugar a gente tem dificuldade porque não gosta de sofrer, ninguém gosta. E ninguém também, assim, quando eu digo que a gente precisa ter lucidez para encarar esses momentos de provação, também não estou dizendo procure e provoque uma provação. Procure e provoque um sofrimento. Isso não é fé. Isso é falta de amor próprio. Não é?
Então, não é que a gente deve gostar de sofrer, ninguém gosta de sofrer. Eu acho que a gente tem dificuldade de lidar com o sofrimento por duas razões, Márcio. Primeiro, por causa desse discurso de que crente é super-homem, ou super-pessoa, super-homem e super-mulher. Esse discurso de que se é crente você não fica deprimido, se é crente você não fica doente. Olha, eu acho uma maldade, rapaz, enorme. Uma pessoa que já está deprimida ainda ter que ouvir alguém dizer que o que está faltando para ela é fé. Sabe, esses amigos de Jó, aqueles amigos de Jó, enquanto eles estavam calados ali, chorando com Jó, foi uma benção. Quando começaram a falar, estragaram tudo. É um duplo sofrimento. Além de você ficar doente, você ter que ouvir que você ficou doente porque ou pecou, ou não teve fé suficiente. Então, a primeira coisa que eu acho é que a gente não sabe lidar com o sofrimento por causa desse discurso de uma fé triunfal, vitoriosa, como se isso significasse que você pode sempre superar tudo em todos os momentos. Nada disso. Então, isso é um problema, quando a gente faz desse discurso equivocado uma espécie de automotivação para se manter acima da... A segunda questão que eu acho que porque a gente não lida bem com o sofrimento é porque a gente não sabe ler como os episódios, as situações de sofrimento devem ser lidos e entendidos. A gente fica mais preocupado em reclamar, em murmurar, em achar que Deus esqueceu da gente, em duvidar da bondade de Deus, fica mais preocupado em tornar aquilo uma vitimização. Tem gente que se acha mesmo que é a vítima do universo, que só ele nasceu para sofrer, que ninguém sofre mais do que ele. E aí é aquela expressão, né? Além de carregar o caixão, ainda tem alguém que vem e senta em cima. Então é aquele negócio de você, já é um momento difícil, se você torna esse momento mais difícil ainda com suas reclamações, com suas murmurações, com seus questionamentos, às vezes infundados e muitas vezes até por falta de conhecimento mesmo de como a graça de Deus funciona, eu acho que esse momento é um momento em que você deixa de aproveitar aquilo. Eu gosto muito daquele texto de Jacó, quando ele está fugindo da casa do pai, fugindo de Esaú, está indo para a casa de Labão, aí o texto diz assim: o sol estava se pondo e ele deitou a cabeça sobre uma pedra e sonhou com um anjo os anjos subindo e descendo a escada. Veja só, era noite e ele estava dormindo sobre uma pedra. Foi justamente o momento que ele teve a visão mais bonita que ele já tinha tido na vida de Deus. E tem noites, né, que a gente parece que está dormindo em cima de uma pedra. O travesseiro parece que é uma pedra. A gente não consegue dormir, não consegue conciliar o sono, os fantasmas todos aparecem naquela noite toda, e parece mesmo que a gente está dormindo em cima de uma pedra. Mas esses momentos são os momentos que, às vezes, a gente tem as compreensões mais valiosas sobre a vida, sobre Deus, sobre a gente, sobre o outro. Por isso que, se a gente evitar esse discurso triunfalista de fé, que parece que transforma você num super-homem, nós não somos super-homens, e se a gente evitar ficar murmurando só, reclamando, duvidando da bondade de Deus, essas perguntas, por que eu, por que comigo? Se a gente conseguir evitar isso e se concentrar naquele momento para realmente tirar lições dali, é claro que na aprovação seguinte a gente está muito maior, muito mais amadurecido. E a gente tem que saber aproveitar, então. Ótimo, pastor Novaes. Continuando nesse processo, então, já que nós estamos dentro de um processo de uma grande formação, aliás, Paulo vai dizer isso lá em Filipenses, né, capítulo 1, verso 6, ele diz: eu estou plenamente convicto de aquele que iniciou a boa obra em nós, há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. De fato, nós somos obras inacabadas? Como é que o irmão vê isso?
Pastor Carlos, seu microfone está mutado. Vê se... Tá, desculpa. Ok. Só repete a partezinha final, que deu uma paradinha aqui e eu perdi. Pegando aquela linha de pensamento de Paulo, quando ele escreve lá em Filipenses 1:6, né, dizendo que Deus, nós estamos sendo transformados, nós estamos sendo aperfeiçoados, né, até o dia de Cristo Jesus. Nós somos realmente obras inacabadas, e como é que é esse processo? E como que isso, a dor, o sofrimento, as crises, elas contribuem dentro desse processo de formação, né, da nossa vida, da nossa jornada? Eu gosto demais daquele texto de 2 Coríntios 4, quando ele diz, somos vasos de barro e dentro a gente tem um tesouro. É bem exatamente isso aí que você está falando. A coisa acontece exatamente nesse processo. Justamente por causa das nossas fragilidades, justamente por causa dessas nossas fraquezas, e a gente lembra que dentro a gente tem um tesouro, né? O evangelho que está na gente, o que a gente tem que fortalece, que orienta, que dá luz, que esclarece, que ilumina o caminho, esse é o nosso tesouro. Agora, a gente não pode esquecer que nós somos vasos de barro e que a gente está sendo trabalhado, sim, de fato. Nós somos trabalhados. O que é que Romanos 8 diz? Que Deus está transformando cada um de nós em cópias de Cristo. Ele está trabalhando o nosso caráter para que nós nos pareçamos cada vez mais com Jesus Cristo. É um processo. Todo processo leva tempo. E todo processo tem etapas. Então, se a gente vir cada crise, cada momento de provação como uma etapa dessa, como parte desse processo, o que a gente não pode é querer antecipar as coisas. Você veja, você vê um pintor, por exemplo, fazendo um quadro com uma paisagem, você tem que ter paciência e esperar ele terminar. Ele está desenhando a árvore aqui, a cachoeira ali, mas o quadro ainda não está terminado. A árvore até pode estar boa, a cachoeira pode estar boa, mas não terminou o quadro. Só vai ser uma paisagem quando ele terminar. A gente fica querendo ver e julgar a obra de Deus pela árvore, pela cachoeira, pela pedra, e não espera a coisa toda. A paisagem toda vai se formar no final do processo. Ainda não terminou o processo. O processo de Deus trabalhando na nossa vida só vai terminar quando estivermos lá. A gente só vai ser parecido, igual a Cristo, perfeitamente, como Efésios 4 fala, como aquele que amadureceu na estatura perfeita de Cristo, é só lá. Aqui é o processo. Nós nunca seremos totalmente semelhantes a Cristo aqui. Mas se a gente olhar para trás, a gente vê o quanto a gente melhorou e o quanto a coisa já avançou. Mas ainda não chegou no final do processo. Então, temos que ter paciência, não é? E entender que essas provações e crises que passamos fazem parte do processo desse trabalho dos vasos de barro, dessa moldura de Cristo, e é um trabalho mesmo que Deus vai fazendo na nossa vida através desses períodos. Ok. Pastor Novaes, tem muita gente nos acompanhando de outros estados também. Eu quero deixar aqui um abraço para o querido pastor Marcelo França, lá do Rio Grande do Norte, da cidade de Natal, nosso amigo querido. O pastor Davi, que é discípulo do pastor Novaes, da liderança da Convenção Carioca. Um abração para o pastor Davi que nos acompanha. Mas tem perguntas chegando aqui. Eu quero deixar algumas delas aqui, pastor Novaes. Dentre eles tem nosso amigo pastor Joás Máximo, amigão querido de Cachoeira de Itapemirim. Ele pergunta, Sim. Pastor Novaes... Conheço muito o Joás. Joás foi meu contemporâneo boa. De seminário. Gente da melhor qualidade. Joás foi da minha turma. Foi. Pastor Novaes, por que não obstante tenhamos tanto conteúdo sobre como construir um caráter cristão? Por que tanta crise de caráter entre os cristãos? Interessante a pergunta do pastor Joás. Joás, um grande abraço para você. Bom ter notícias suas. E eu acho o seguinte, eu acho que das duas, uma. Ou o caráter não está sendo transformado, quer dizer, eu falei agora de processo, mas esse processo tem um início. Se não tiver um início, não tem processo. Então, ou o caráter não está sendo transformado, o que significa uma coisa, prestem bem atenção no que eu vou dizer.
Evangelho é uma coisa, igreja institucional é outra. Nem sempre alguém que está na igreja institucional conhece o Evangelho. Não é porque a pessoa foi batizada, e não é porque a pessoa está tomando ceia, e não é porque a pessoa é membro de uma igreja que necessariamente conhece o Evangelho e tenha tido uma experiência verdadeira e autêntica com o Evangelho. Esse princípio do processo, sem ele não existe o processo. Então, se a pessoa realmente não passou por um novo nascimento, não passou por uma experiência autêntica com o Evangelho, não tem um conhecimento verdadeiro com o Evangelho, ela está na igreja. Ela talvez seja até membro da igreja. Mas isso não significa que ela, de fato, conheça o Evangelho e que o Evangelho esteja operando em sua vida. Então, caráteres que não são mudados, pessoas que não são mudadas, transformadas, a gente precisa primeiro perguntar se realmente houve o início do processo. Porque se não houve, não tem processo. Segunda razão, só para completar minha resposta, é porque a gente, às vezes, também atrapalha muito. Você veja que Jesus Cristo disse, aquele que quiser seguir-me, tome a sua cruz cada dia, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e me siga. Eu acho que tem dois tipos de conversão. É a conversão que dá início a tudo, que dá início ao processo, mas existe uma outra conversão, que não é aquela conversão que nos dá o céu, mas é a conversão que nos dá a salvação, mas é a conversão que vai nos tornando cada vez mais maleáveis e flexíveis ao trabalho do Espírito. Essa conversão que Jesus Cristo diz que tem que acontecer todo dia. Depois que eu conheci o Evangelho e nasci de novo, a cada dia eu preciso me converter no sentido de me submeter a esse processo do Evangelho na minha vida. Não quer dizer que eu nunca mais vou cometer erros, não vou tropeçar, não vou errar, claro que sim. Mas quer dizer simplesmente que eu vou errar menos e acertar mais. Quando eu estou errando mais e acertando menos, tem alguma coisa errada que precisa ser corrigida. Ou eu realmente não conheci o Evangelho, ou eu estou atrapalhando demais a obra que o Espírito está fazendo na minha vida e não estou me submetendo como eu devo me submeter para esse amadurecimento espiritual. Então, Joás e queridos, tem muito caráter que não está sendo transformado simplesmente porque não nasceu de novo. E tem muito caráter que não está sendo transformado com a rapidez que pode, porque a pessoa está renitentemente ainda apegada a si mesmo e não está tomando cada dia a sua cruz e se submetendo à transformação do Espírito. Ok, está aí a resposta, pastor Joás. Um abraço para você, para o povo de Cachoeiro. Eu tenho uma pergunta aqui agora do pastor Levi, que é de Marataízes, região litoral do nosso estado. Um abraço para os nossos irmãos de Marataízes. Ele faz uma colocação e ele pergunta ao pastor Novaes se ele está na direção certa. Demonizar a depressão é realmente um absurdo. Ela é essencialmente patológica. Claro que o diabo usa esses momentos para atuar na vida das pessoas e fragilizá-las. Eu estou certo, pastor Novaes? Ele faz uma colocação e pergunta se está certo. Sim, ele usa esses momentos e todos os outros momentos. Muito obrigado, Levi, por sua pergunta. Prazer estar falando com você. Ele usa esses momentos e todos os outros momentos. Tudo é oportunidade para o diabo. É bom a gente lembrar que quem abre oportunidade para o diabo são nossos desejos. O diabo não pode fazer nada, não poderia fazer nada conosco se a gente não desejasse. É porque a gente deseja que ele se aproveita, o que ele oferece é só oportunidade para casar com o desejo. Mas o desejo vem da gente, desde a queda. E vem dessa luta da carne e espírito que o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas. Agora, eu volto a dizer sim, assim como a gente quebra um braço e precisa de um ortopedista para engessar, há fraturas emocionais. Há muita gente que tem preconceito com isso, mas não é. É a mesma coisa. Assim como eu quebro um braço e preciso engessar para que o meu osso seja restabelecido, emoções se quebram. A depressão é uma tremenda fratura de emoções. Aí por que eu vou ao ortopedista e não vou ao terapeuta? Eu preciso de um terapeuta, assim como eu preciso. Eu nunca vi ninguém
Nunca vi nenhum pastor jogando futebol lá entre seus colegas, nem um membro de igreja jogando futebol, quebra a perna e fica clamando ao Senhor para o osso religar, em vez de correr para o hospital e botar gesso. Agora, quando uma pessoa fica deprimida e quebra emoções, a gente acha que basta orar, sabe? Então, a gente vê bem aí a diferença que a gente faz. Olha, depressão é coisa séria, precisa de profissional para isso. É claro que tudo isso a gente sempre acompanha com oração, dependência do Senhor, até para a escolha do bom médico, do bom profissional, a gente precisa de Deus conduzindo a gente. Mas é coisa que não se pode brincar e não tem nada a ver com possessão demoníaca ou qualquer coisa. Depressão é uma quebra de emoções que precisa de tratamento. Legal, pastor Novaes, palavra boa, consciente e importante para a gente. Eu vou pisar um pouquinho no acelerador porque tem muita pergunta chegando. E o pastor Debaci, da Primeira Igreja Batista em Setiba, Guarapari, um abraço para o povo de Guarapari, pergunta se Adão e Eva tiveram dores antes da queda. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Eu vou tentar me explicar bem aqui para ser bem compreendido. Eu considero que toda a narrativa de Gênesis 1, 2 e 3 não tem nenhuma importância em termos literais e nem em termos históricos. A gente não tem que ficar perguntando onde ficava o Jardim do Éden, se Adão tinha umbigo, coisas do tipo. As narrativas de Gênesis 1, 2 e 3 não são narrativas científicas, não são narrativas históricas. São textos que querem nos mostrar o que aconteceu conosco em termos da queda e da nossa criação e da nossa queda. E para isso usa uma série de linguagens figuradas, de linguagem metafórica, de figuras de linguagem. Então, a nossa preocupação não deve ser essa, nesse sentido. Adão e Eva representam a nossa queda, o que quer dizer ali, quer dizer, o que aconteceu com eles acontece conosco. Adão e Eva são o símbolo da rejeição que fizemos de Deus, eles são o símbolo do que somos. Então, esses detalhes são totalmente desimportantes no verdadeiro intento, no verdadeiro propósito para o qual esses textos estão escritos. Tá bem? Então, eu acho que o importante é nós sabermos o seguinte: dentro daquela narrativa poética, que é uma narrativa poética da criação e da queda, o que está mostrado lá? Primeiro, que houve um tempo em que, quando Deus criou tudo perfeito. Segundo, que o homem, por sua livre e espontânea vontade, a partir de uma oportunidade que o tentador lhe abriu, decidiu se afastar de Deus e dos propósitos de Deus. Terceiro, que por causa disso ele perde tudo o que ele poderia ter se tivesse continuado em comunhão com Deus. Quarto, significa que a gente precisa de uma salvação que venha de fora. As folhas de figueira que a gente arranja para esconder a nossa vergonha não nos servem. Foi preciso que um animal fosse morto e a pele do animal cobrisse a nossa nudez. Olha que figura poética bonita. Então, isso já está apontando para o Evangelho. Então, é isso aí que as narrativas de 1, 2 e 3 de Gênesis querem nos dizer. Tá bem? Nesse sentido, a importância desses textos é para nós nos lembrarmos disso. A gente só entende e valoriza a graça quando a gente entende bem o que significa a queda. Quando a gente compreende o que significa a queda, é que a gente entende bem o valor da graça para resolver os problemas que a queda causou. É para isso que está Gênesis 1, 2 e 3, para mostrar isso. Bem explicado. O pastor Tiago Melo, da cidade da Serra, um abraço para os irmãos da Serra, ele pergunta para o pastor Carlos: neste momento de crise, nós podemos mensurar o limite entre prudência e fé? Deus abençoe você e a sua família. Um abraço do pastor Tiago Melo, o pastor Novaes e a sua família. A fé nos torna mais prudentes e deve nos tornar mais prudentes. A fé jamais é uma imprudência. Onde tem fé,
tem lucidez, onde tem fé, tem prudência. Onde tem fé, tem sabedoria. Você vê que a sabedoria no Antigo Testamento é algo tão importante que praticamente ela se personaliza. O livro de Provérbios trata a sabedoria como se a sabedoria fosse uma pessoa, uma representação pessoal de Deus. Então, onde há fé, onde há confiança em Deus, onde há dependência do Senhor, aumenta a prudência, aumenta a lucidez, aumenta a sabedoria. As duas coisas não são incompatíveis. Uma pessoa fanática, sim. Uma fé fanática, a pessoa é totalmente cega, imprudente e aloprada. Agora, a fé não. A fé nos torna pessoas sábias, a fé nos torna pessoas prudentes. São parceiros e companheiros. Ok. São perguntas muito importantes e relevantes. E o pastor Edivandro Fernandes, aqui de Vila Velha. Pastor Edivandro, um abração para você, para os irmãos de Vila Velha. Edivandro é uma pessoa muito querida. Abração, Edivan. Edivan é meu antigo conhecido também. E ele trouxe uma pergunta aqui interessante, que tem a ver com legado. Ele pergunta o seguinte: na sua visão, pastor Novaes, como a igreja evangélica brasileira, dentro da sua abordagem, se comportará no pós-Covid? Pós-pandemia, né? Uhum. Rapaz, eu vou te dizer uma coisa. A gente não pode falar em igreja evangélica, porque há tantos segmentos diferentes, tantos ramos diferentes, né? Igrejas evangélicas e tal. O ramo evangélico fanático vai continuar mais fanático ainda. O ramo evangélico imprudente vai continuar mais imprudente ainda. O ramo evangélico legalista vai continuar mais legalista ainda. Eu acho que, agora, aqueles... Vejam bem, assim como nem todo cristão reproduz Cristo, nem todo evangélico reproduz o evangelho. Essa diferença está muito clara na minha cabeça. Sabe? Assim como você tem Cristo e cristianismo, você tem evangelho e evangelho. Então, eu acho que os evangélicos que são só institucionalmente evangélicos, que só representam uma instituição, eles vão continuar os mesmos. Agora, aqueles, sim, que têm o evangelho no coração, que vivem esse evangelho verdadeiramente, eu acho que nós vamos entrar em tempos, por exemplo, de uma compreensão maior a respeito da sensibilidade para com outros, das carências humanas, do uso de recursos. Eu ontem estava participando de uma live com o pessoal do Paraná justamente sobre isso, os recursos que hoje a igreja... Eu acho que uma das consequências que esse coronavírus está colocando a igreja hoje é que ele está nos colocando definitivamente dentro da comunicação digital. E isso é uma mudança que vai acontecer, sabe? Em que quem realmente conhece o evangelho vai saber usar melhor esses meios de comunicação para proclamar o evangelho, para anunciar o evangelho autêntico. Então, eu acho que é isso. Eu acho que as igrejas evangélicas vão se posicionando de acordo com aquilo que realmente conhecem de evangelho ou não. As igrejas que conhecem o evangelho mesmo, acho que vão sair dessa crise mais sensíveis, mais uma visão maior das carências humanas, uma visão maior das nossas fragilidades, com uma visão maior da dependência de Deus, com uma visão maior da sua responsabilidade como igreja e com a missão que temos que cumprir nesse mundo, e com uma visão maior de que o conteúdo a gente preserva e as formas a gente adapta. Esse conteúdo do evangelho que a gente está pregando, a gente tem hoje formas novas, as mais diversas para usar a proclamação desse conteúdo, e a gente vai viver um momento que a gente vai ter que usar melhor isso. Pastor Novaes, nós já estamos quase chegando ao final da nossa live, porque o irmão também tem compromisso logo mais. Então, tem uma pergunta aqui do pastor Marcelo França, nosso querido amigo, já citei ele, lá de Natal. Ele faz uma pergunta: como pastorear efetivamente nesse tempo de crise? Discipulado, pregação, ensino, essa conexão, como fazer em um tempo tão desafiador? Tem que partir do pressuposto de que você tem que manter o pessoal conectado.
tem que ter meios de comunicação com eles. Segundo, tem que ser criativo. Então, é o que eu falei aqui no início. Eu mesmo, agora falando de uma experiência pessoal minha, eu me julgo uma pessoa muito reservada. Então, eu nunca tive Facebook, Instagram, essas coisas. O WhatsApp eu tenho porque eu considero assim um meio de comunicação muito rápido, muito eficaz. Mas agora, com essa nova crise aí, eu cheguei à conclusão que nós tínhamos que usar todos os recursos para manter o pessoal conectado. Então, aí o pessoal de comunicação lá da nossa igreja, reunido, começou a ter ideias. Não, fizemos isso, a gente criou uma linha de transmissão com a terceira idade, que todo dia eu dou um bom dia para eles, mando um bom dia para eles, falo um versículo, recebem esses vídeos. Fiz um áudio, estou fazendo um áudio todos os dias pela manhã, de 2, 3 minutos, que eu mando chamar A Fé nos Tempos do Coronavírus, baseado lá no romance do Gabriel Garcia Marques, O Amor nos Tempos do Cólera. Eu fiz A Fé nos Tempos do Coronavírus, e todo dia de manhã, cedinho, eu mando para eles um áudiozinho. A gente está... Na sexta-feira à noite, cheguei à conclusão que a sexta-noite talvez fosse a noite mais crítica, porque o pessoal é acostumado a sair sexta-noite, badalar, ir para restaurante, etc. Falei, deve estar todo mundo muito angustiado na sexta-noite, preso dentro de casa. Aí fizemos o Pastor Responde, que é uma transmissão, uma live em que as pessoas podem perguntar o que quiser sobre Bíblia, sobre vida cristã, o pastor vai lá responder. Os jovens estão fazendo lá as programações dele, o culto dos adolescentes, os pequenos grupos dos jovens, o encontro geral que a gente chama de nova geração, através das lives. Bom, então, fomos criando uma série de coisas e é preciso ter criatividade, porque se você não pode ter o pessoal presencialmente, não pode ter o pessoal com você ali em carne e osso, né? Você tem que ter, pelo menos digitalmente. E esse pessoal tem que se sentir pastoreado, esse pessoal tem que receber palavras de encorajamento, de conforto. Então, como se pastoreia eficazmente? A gente pastoreia usando essas ferramentas de conexão que a gente tem. Eu fiquei pensando, sabe, Márcio e Diego, o que seria essa pandemia na década de 80, quando a gente não tinha nada disso aqui, só tinha telefone e televisão. Você imagina como é que as igrejas fariam para manter essa conexão? Isso aqui agora que nós estamos fazendo, vocês aí no Espírito Santo, eu aqui no Rio de Janeiro, o nosso colega lá do Rio Grande do Norte, e etc. e tal, e todo mundo aqui junto se comunicando, olha que coisa. Se fosse na década de 80, não teria nada disso, estava todo mundo isolado em casa, sem saber nem direito o que está acontecendo, e nós, pastores, sem poder ter esse contato mais direto, né? Então, bem, a pandemia veio na plenitude dos tempos, né? Podemos dizer assim, é o resultado de graças a Deus, aconteceu numa hora boa, é a hora que a gente tem como se comunicar. Mas é isso, vamos continuar pastoreando de maneira que possamos usar essas ferramentas para as nossas ovelhas se sentirem confortadas e encorajadas. Pastor Novaes, eu vou fazer então a última pergunta, e aí você aproveita também para fazer as suas considerações finais. Olhando para frente, né? Então fica uma questão: como vai ser o nosso futuro, né? O que a gente tem que aprender hoje para sofrer menos lá na frente? Aliás, tem como sofrer menos, seja aqui ou seja lá na frente, né? Como é que o irmão vê isso? E aproveita e discorre um pouquinho para poder também fazer as suas considerações finais. Ok. Eu acho, Márcio, que cada crise tem suas peculiaridades, né? Além de cada crise ter suas peculiaridades, cada geração que passa por uma crise tem também suas peculiaridades. Por exemplo, nós tivemos, antigamente, 2 grandes pandemias. Na Idade Média, a peste negra, a peste bubônica, nos anos 1300, e agora, mais próximo da gente, a pandemia da gripe espanhola, não é? No início do século XX, que inclusive matou o presidente Arthur Bernardes quando ele estava em campanha para a reeleição. Morreu no meio da campanha. Então, foi uma coisa que atingiu até politicamente o país, né? Na Idade Média, a geração da Idade Média era uma. No século XX, a geração do século XX era outra. Quer dizer, foram crises distintas, embora as duas foram pandemias.
mas foram em tempos distintos e pegando gerações distintas. Então, cada crise tem suas peculiaridades. Como a gente prossegue confiante de que aquele momento será um momento de aprendizagem e tal, eu acho que é a nossa dependência e certeza da graça. Aí eu vou fazer referência a Pedro, 1 Pedro, que para mim tem uma relação ali entre capítulo 1:6 e capítulo 4:10. 1 Pedro, vocês sabem, a igreja estava sendo perseguida, era sofrimento, era crise, tudo isso. Né? Todo mundo perdendo coisa, perdendo liberdade, perdendo parentes, perdendo contato com os outros, tendo que se esconder, etc. Então, 1 Pedro foi escrito, é uma carta pastoral em que Pedro está confortando a igreja. Aí lá no capítulo 1, verso 6, ele diz assim: embora nós exultemos em Cristo e na salvação que temos, importa que passemos por várias provações. E ele usa a palavra poikinês no grego, que é a palavra para várias variadas provações, diversas provações. Aí quando você chega no capítulo 4, verso 10, ele diz assim: sejam bons dispenseiros da graça de Deus, essa graça que é multiforme, a graça multiforme de Deus. É a mesma palavra que ele usa em 1:6, poikinês. O que Pedro está querendo dizer? As provações são variadas, tem muitas faces, a graça de Deus também tem muitas faces. Ou seja, Deus tem um tipo de graça para cada tipo de crise que a gente enfrenta. Amém. Ele nos equipa de maneira peculiar para enfrentarmos aquela crise peculiar. Então, Márcio, eu acho que cada crise, com suas peculiaridades, com suas especificidades, nós, entretanto, confiamos e dependemos numa graça que também é múltipla, uma graça que também se adequa a cada crise que passamos, que se adequa a cada carência que temos, que se adequa a cada necessidade, e vai nos equipando e vai nos fortalecendo. Essa é a nossa única esperança de que, ao passarmos por uma crise, na dependência da graça de Deus, a gente vai aprender, a gente vai crescer, a gente vai amadurecer, vamos passar e suportar e superar. É o que eu acredito que a gente deve confiar que aconteça. Muito bom, pastor Novaes. Muito obrigado pela sua participação. Em breve a gente vai comer uma moqueca juntos, se Deus quiser e permitir. Você estará conosco aqui pessoalmente. Agradeço a sua participação. Você poderá fazer aí complementos se quiser, se despedir do pessoal, mas eu quero trazer, antes disso, a nossa agenda, pastor Márcio. Nós temos muitas lives acontecendo e o pastor Novaes fez uma citação sobre criatividade. Nós temos, inclusive, uma live gravada no Facebook, no YouTube, que você pode procurar, sobre a Igreja Criativa na nossa conferência Desafios Ministeriais em Tempo de Crise. Por falar nela, na sexta-feira, dia 17/4, às 19 horas, nós estaremos dando continuidade. Tivemos, na segunda-feira, o pastor Márcio e o pastor Evaldo falando sobre uma denominação relevante em tempo de crise, gerenciando pessoas em tempo de crise. E agora, para finalizar, na próxima sexta-feira, o pastor Enilton e o pastor Joel Félix, pastor da PIB de Linhares e pastor da Igreja Batista da Glória, ex-presidentes da nossa convenção, vão estar abordando o tema aconselhamento pastoral e púlpito saudável em um tempo de crise. Então, coloca na sua agenda, sexta-feira, dia 17/4, às 19 horas. Mas amanhã nós temos uma agenda especial. Tem muita gente aí vivendo a crise de estar dentro de casa, confinado, está comendo muito, está engordando, não sabe o que fazer. Amanhã, às 15 horas, nós temos uma endocrinologista e um personal, a Márcia Vantil, doutora Eliane Márcia Vantil, endocrinologista, e o Rodrigo Castro, personal, às 15 horas, vão dar dicas muito importantes aí para a gente. Então, você é nosso convidado às 15 horas, não perca essa live. Pastor Novaes, quer dar alguma palavra final? Fique muito à vontade. Claro, eu quero agradecer esse privilégio muito grande, agradecer pela oportunidade de estar com vocês, a Convenção Batista Capixaba, uma convenção muito querida minha, já estive aí várias vezes por generosidade e misericórdia do Diego e por paciência de vocês.
e espero voltar outras vezes. Márcio, foi muito bom revê-lo, espero que Deus abençoe você na presidência dessa grande convenção. Diego, Deus continue abençoando você no seu trabalho na direção geral, e que os batistas capixabas sejam conduzidos e orientados pelo Senhor dessa crise, e que todos nós possamos, lá na frente, olhar para trás e ver o quanto crescemos, o quanto aprendemos, e os frutos que a graça de Deus nos deu com tudo isso. Deus abençoe vocês em tudo. Amém. Um abraço para a Jussara e para as meninas. Pastor Márcio, meu presidente, considerações finais. Eu quero agradecer também. O alimento foi duplo, pastor Novaes, espiritual e a promessa que o Diego fez, porque ele fez para você e para mim. Ele vai pagar a muqueca para você e para mim. Então eu fiquei, né? Sai daqui agora completo, né? Com certeza. Por aquilo que a gente posso contar só uma historinha rápida aqui? Claro. Você tem que... Olha, a última vez que eu fui em Vitória, quando eu cheguei quinta-feira em Vitória, o Diego falou assim para mim: hoje eu vou te levar para comer a moqueca mais gostosa do estado do Espírito Santo. Está em fome. Na sexta-feira, ele providenciou um casal para me levar para almoçar e tal. E o casal chegou para mim e falou assim: nós vamos levar o senhor para comer a moqueca mais gostosa do Espírito Santo. No sábado, eu fui a Guarapari com um casal também que o Diego gentilmente conseguiu para me acompanhar. E aí eles me levaram lá no como é o nome, Diego? Daquela... Curuca. O Curuca. Disseram: você vai comer agora a moqueca mais gostosa do Espírito Santo. No domingo, eu fui pregar na igreja do Evaldo, que foi meu colega de turma, a igreja de Praia da Costa. E aí o Evaldo, quando terminou com o da manhã, virou para mim e falou assim: Novaes, você quer comer o quê? Eu falei: olha, me leve para comer a pior picanha que tiver, mas não me leve mais para virar uma moqueca do Espírito Santo, eu já estou satisfeito, sabe? Então, olha, fica o convite. Márcio, já deu um tempo, já faz tempo que eu não vou aí, já posso comer a melhor moqueca do Espírito Santo. Que joia. Bom estar com vocês. Que Deus abençoe ricamente, pastor Novaes, sua vida, seu ministério, sua família, a Igreja Batista de Barão de Taquara, pastor Diego também, que Deus abençoe ricamente sua vida, a Gleisiane, a Elisa, né? E Deus abençoe a cada um daqueles que estão nos acompanhando, daqueles que vão ouvir também essa live posteriormente. Que o Senhor continue nos conduzindo e nos direcionando. A graça e a paz a todos. Então a gente encerra assim a nossa live. Eu acho que o pastor Diego caiu, a conexão dele. Mais uma vez, pastor Novaes, obrigado. Uma boa noite a todos, sobre a graça do nosso Deus. Forte abraço.